Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é um privilégio estarmos aqui esta manhã para, mais uma vez, cultuarmos a Deus no nosso culto dominical de escola bíblica. Convido a todos a que fiquemos de pé e abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16, onde nós faremos a leitura nos versículos 15 a 20. Você que possui a sua lição, a revista Betel, é a última lição da revista, é a lição de número 13, que tem por tema: o servo ordena a pregação do Evangelho. Chegamos ao fim de mais um trimestre e já na próxima semana estaremos iniciando a próxima lição. Marcos 16, versículo 15 ao 20. Todos encontraram, digam amém. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã consagramos ao Senhor este momento. Consagramos ao Senhor o ensino e a pregação da sua palavra. Que a sua palavra, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, possa, nesta manhã, penetrar profundamente em nossos corações e ali fazer morada. Que aprendamos com o Senhor nesta manhã, ouvindo a tua palavra e praticando a tua palavra. Assim seremos, Senhor, como tu mesmo disse, homens e mulheres sábios. Faça isto, ó Deus, pela tua infinita graça e misericórdia. Nos abençoe nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. A verdade aplicada da nossa lição tem por texto ou referência que a missão de Jesus é também a missão dos discípulos. E a missão de Jesus foi vir ao mundo, a fim de buscar e salvar o que se havia perdido. Concomitante a isto, Jesus também passa aos seus discípulos esta missão, a fim de darmos continuidade e completarmos a sua obra missionária. Jesus nos dá um comando através dos seus 12 apóstolos, que é o ide, é o comando de ir e levar o Evangelho, pregar o Evangelho. A igreja só está onde está porque a igreja não negociou com este mandamento. O mandamento da pregação do Evangelho.
Porém, nós veremos aqui em poucos minutos que Satanás, o nosso adversário, tem lutado para que a igreja deixe de pregar o evangelho. E fazendo assim, a igreja não avança. E fazendo assim, a igreja não avança contra as portas do inferno. Então, as portas do inferno, quando não há pregação do evangelho, elas prevalecem contra a igreja. Em Mateus, capítulo 4, versículo 23, o evangelista narra da seguinte maneira: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Perceba, Jesus, no início do seu ministério missionário, evangelístico, ele percorria toda a região da Galileia e pregava e ensinava nas sinagogas, a fim de que as pessoas fossem alcançadas pelo evangelho. Não somente pregava e ensinava, como também curava. Porém, hoje, nós apenas nos deteremos sobre estes dois verbos ou substantivos, pregar e ensinar. São dois substantivos gregos. Um quer dizer querigma e o outro didaquê. Querigma é a pregação, é o discurso, a proclamação solene, enquanto didaquê é o ensino, é a instrução, é a conversa em tom familiar. Pode perceber que há uma diferença muito distinta entre um pregador e um mestre, distinta na maneira da colocação, tom de voz, entonação, ritmo das palavras. Geralmente, o pregador, ele é mais solene, enquanto o professor, ele é mais casual. Então, se faz diferença entre pregação e ensino. Porém, há pregação que ensina e há ensino que prega. Jesus pregava e ensinava com excelência, com maestria. Soma-se a isto as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 4, versículo 2. Onde Paulo escreve a Timóteo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, ou seja, insiste a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, paciência. Paulo está muitos anos depois da ressurreição de Jesus, possivelmente aqui 30 a 35 anos depois da morte de Cristo e sua ressurreição. E ele está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, que daria continuidade ao ministério, dizendo que Timóteo deveria se preocupar em pregar a palavra, o evangelho. E o mandamento é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que está acontecendo com a igreja moderna? O que está acontecendo com os pastores do século 21? Com os pregadores do século 21? Que têm desdenhado da pregação do evangelho, pregando coisas que não convêm, ensinando coisas à margem das escrituras, pregando palavras que Deus não lhes confiou, não lhes mandou, negando a doutrina, negando a escritura, pregações antropocêntricas, pregações humanistas, pregações enviesadas somente para a área da prosperidade ou da saúde. O que tem acontecido com tais pregadores que se negam a pregar o evangelho da salvação, pregadores que só falam do céu, mas jamais mencionam o inferno,
Pregadores que falam de toda sorte de coisas, menos da eternidade. O que tem acontecido, irmãos? O que tem acontecido é que nós estamos vivendo os últimos dias. E o fermento tem se multiplicado no seio da igreja. Paulo disse que um pouco de fermento é capaz de levedar toda a massa. Precisamos regressar e precisamos voltar a pregar somente o Evangelho de Cristo. A pregação eficaz não é aquela pregação que somente faz você ficar em um estado de alegria, de efusão. A pregação eficaz não é somente a pregação que faz você saltar sobre os seus pés, pular no seu lugar, não. A pregação eficaz é aquela que lhe ensina, é aquela que clareia o seu entendimento, que esclarece as suas dúvidas. Esta é a verdadeira pregação do Evangelho, em que você sai da igreja lembrando da mensagem, mas esquecendo o nome do pregador. Mas hoje nós estamos preocupados em que as pessoas saiam da igreja lembrando do nosso nome. E pouco nos importa se a mensagem foi acolhida. Pregue a palavra. Nós seremos julgados, diz a Bíblia, pelo que falamos, mas também seremos julgados pelo que omitimos. Seremos julgados pelo que expressamos, mas também seremos julgados pelo que deixamos de expressar. Não se engane. Você não falar algumas coisas que a Bíblia manda falar, não lhe imputará uma misericórdia no dia do juízo de Deus. O ofício da pregação, dentre os ministérios, certamente é o ofício mais difícil. Porquanto, enquanto somos mediadores da palavra, arautos, servos da palavra, proclamamos aquilo que não é nosso, pois a palavra é de Deus. E estamos à disposição de Deus para falar aquilo que Deus quer que seja falado. Assim, nos colocamos em uma situação muito delicada, em um caminho muito apertado, porque as pessoas, os ouvintes, não querem ouvir, muitas vezes, aquilo que Deus tem para falar, mas querem ouvir apenas aquilo que lhes satisfaz a alma, os desejos do seu coração. E muitas vezes, o que nos satisfaz a alma e os desejos do nosso coração não é conforme à vontade de Deus. Jesus demonstrou profunda afeição e respeito pelas mulheres no seu ministério. De maneira que ele resgatou o seu valor e lhes devolveu a sua dignidade. Isso está no tópico 1.1, quando diz que ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Sabemos que nos tempos bíblicos e ainda hoje em muitos países árabes, as mulheres são relegadas a um lugar de completo desprezo. Nos dias de Jesus, o testemunho de uma mulher não tinha mais validade do que o latir de um cachorro. Imagine, ele escolhe então este ser desprivilegiado, inferior na sociedade, para ser a primeira testemunha ocular da sua ressurreição. Deus está nos dando um ensino. Deus está nos dando uma instrução. E como nós estamos em um mês que é comemorado, o Dia da Mulher, cabe nos fazer esta observação, em que Jesus resgata a dignidade da mulher e a põe em igualdade com o homem no que tange a mencionar o Evangelho. Você, mulher de Deus, não se acanhe em pregar e ensinar o Evangelho de Deus. O ministério da pregação não foi confiado somente aos homens.
Embora hajam igrejas, e nós respeitamos pastores e igrejas que pensam diferente, mas não é isso que a Escritura diz. Em Lucas 8, observamos algumas mulheres proeminentes e outras anônimas que financiavam o ministério itinerante de Jesus com seus recursos financeiros. A Bíblia fala que Jesus fez obras maravilhosas, libertando mulheres de espíritos imundos, curando-as de moléstias, de enfermidades. E elas passaram a segui-lo. Mulheres abastadas, que financiavam o trabalho de Jesus. Você também, minha irmã, pode ser uma grande ajudadora do ministério, ajudando na proclamação do Evangelho, servindo a Deus com os seus recursos, com os seus talentos, com os seus dons. Você não foi chamada para ficar em um lugar distante, no canto da igreja. Você foi chamada para ser uma protagonista do Evangelho de Cristo. Mas o que é mais interessante é que é na ressurreição que ele eleva a mulher a um lugar destacado, incumbindo-a da mensagem da ressurreição. Uma mulher que não tinha reconhecimento é a pessoa que Deus escolhe para anunciar que o seu filho está vivo. Isto é extraordinário, irmãos. Na cabeça de qualquer sociólogo, qualquer homem minimamente sagaz, ele escolheria um homem para fazer com que esta mensagem fosse digna de confiança. Mas ele escolhe uma mulher, porque se trata de um milagre. Então ele resgata a dignidade da mulher, mostrando que o testemunho da mulher não é inferior ao testemunho de um homem. Em segundo lugar, a missão da evangelização é para todos os discípulos. Outra vez nós falamos aqui a diferença entre seguidores e discípulos. Então a missão da evangelização é para todos. A evangelização se distingue da pregação feita de forma solene, pois a evangelização pode ser feita a qualquer instante e em qualquer lugar. Não precisando você ou eu de boa oratória, de grandes conhecimentos filosóficos, científicos, sociais, mesmo teológicos, não. A evangelização depende apenas de um coração amoroso, de um coração apaixonado, de alguém preocupado para onde estão indo as almas sem Deus. Tem um sogro, pai de minha esposa, 81 anos, ele vai fazer. Ou vai fazer agora em abril, 81 anos. O máximo que ele tem de estudos são 60 dias que ele passou em um colégio dentro da roça, onde ele aprendeu a ler e a escrever e fazer contas. Em 60 dias. Certamente é uma pessoa muito inteligente. As crianças de hoje passam 2, 3 anos e praticamente não aprendem nada. Ele se tornou o maior ganhador de almas da sua região, da sua família e da sua igreja. Aonde ele morava, lá na roça, em Lídice, todos que habitavam em redor foram evangelizados por ele, e mais de 80% das pessoas se converteram ao evangelho. Mal sabe ler, mal sabe falar com fluência, mal sabe escrever, mas uma coisa ele tem em abundância, quiçá mais do que eu, quiçá mais do que você. Ele tem um profundo amor pelas almas. E o que nos falta em competência humana, sobra-lhe em unção divina do Espírito Santo. Então o que nós precisamos saber nesta manhã é que o que deve nos sobrar é a capacitação que vem pelo Espírito Santo para ganhar as almas para o reino. Em Marcos 16:15 há um artigo definido
que diz referindo-se ao Evangelho. Este artigo definido, ele faz referência de que este Evangelho que deve ser pregado não é uma parte, mas todo o Evangelho. A integralidade do Evangelho, o Evangelho por completo. E não apenas parte dele. Paulo condena pregadores que diluem o Evangelho. Paulo chama tais homens de mercadores, comerciantes, que separam a palavra de Deus em partes. Ele diz, nós não somos como muitos comerciantes ou mercadejadores do Evangelho, que diluem o Evangelho, que subtraem o Evangelho. Não, nós pregamos o Evangelho em sinceridade e verdade na presença de Deus. Pregamos completamente o Evangelho e não apenas parte dele. O Evangelho é um Evangelho sem fronteiras e sem acepção de pessoas. Ele diz o Evangelho para o mundo inteiro e para todas as pessoas. Não há países que não possam ser alcançados pelo Evangelho. Não há pessoas que possam ficar fora do Evangelho, nem por causa da sua cor de pele, nem por causa da sua condição social, nem por causa da sua suficiência financeira. Todos são chamados a participar do Evangelho e se assentar na mesa do reino de Deus. O Evangelho é muito democrático, pois ele nos põe a todos em igualdade diante de Deus. Deus não faz a diferença. Deus não faz acepção. Seja você gordo ou magro, alto ou baixo, branco ou negro, todos nós um dia estaremos trajados de vestes brancas diante do Cordeiro, com palmas em nossas mãos, dizendo, digno é o Cordeiro que venceu, e com o seu sangue nos compraste para Deus, e nos fizestes reino e sacerdotes. Terceiro e último lugar, a prioridade da igreja é a pregação do Evangelho. Enquanto hoje possuamos inumeráveis recursos técnicos de compartilhamento, a pregação do Evangelho continua insubstituível. Temos hoje dezenas de técnicas, formas de atrair as pessoas à igreja e comunicá-las o Evangelho, mas a pregação é insubstituível. Pode passar os séculos, pode passar as gerações, mas a pregação da palavra permanece para sempre. Quando nós chegamos em um culto que teve louvores, teve apresentações diversas, teve todo tipo de coisas relacionadas no culto para a exaltação do nome de Deus, mas nos faltou a pregação, parece-nos que nos faltou tudo. Porque nada se compara à pregação do Evangelho. Esta é a prioridade da igreja. Pregues a tempo e fora de tempo. O remédio para o mundo é o Evangelho. Os homens estão moribundos. O mundo está morrendo. Um certo pregador inglês começava suas pregações dizendo, eu prego como um homem que está morrendo para pessoas que estão morrendo. E esta é uma verdade absoluta. Quem está aqui nesta manhã está morrendo. Cada um de vocês está morrendo. As nossas células, embora se renovem, estão morrendo. Cada um de nós temos um tempo, como dizem aí, né, uma validade. Chegará o momento em que Ele nos chamará. Então nós deveríamos encarar esta oportunidade, este privilégio da pregação como mais solene.
como o mais importante, a fim de despertar as almas que estão inconscientes do perigo que correm. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Ele fale cada vez mais profundamente em nossos corações. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.